sou nutricionista e irei apresentar um tema muito importante, que é a diabetes e a alimentação. Vou estar falando um pouquinho sobre a diabetes e a alimentação nesses casos. Então, o que é a diabetes? Primeiramente, a gente vai entender o que é a diabetes, né? A diabetes é uma doença crônica caracterizada por aumentos dos níveis de açúcar no sangue, que ocorre devido à ausência total ou parcial ou à incapacidade desse hormônio de exercer suas funções. Lembrando que a insulina, né, é o hormônio responsável por transportar ou por reduzir os açúcares no sangue. Essa insulina, ela trabalha, né, recebendo a glicose, né, que é o açúcar do sangue, e transportando essa glicose, né, para os órgãos, né, para as células, tecidos e órgãos. A principal função dela é transportar essa glicose para as células, para que ela não fique parada na corrente sanguínea, o que causa, né, a hiperglicemia, que é o açúcar no sangue. Lembrando que a diabetes é uma doença multifatorial, ou seja, não existe uma causa única para a diabetes. Existe também, né, alguns fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento delas. E quais são eles? Né? No caso histórico familiar, que no caso genética, se uma pessoa da sua família, né, próxima tem diabetes, a possibilidade de uma pessoa, né, que não tem um estilo de vida saudável de desenvolver diabetes é muito grande. Então, por isso que a gente precisa prevenir, né, essas doenças. Quando já tem pessoas com a genética, né, de desenvolvimento, a grande chance da pessoa desenvolver é enorme. Idade também é um fator de risco, excesso de peso e gordura abdominal. Esse excesso de peso e a gordura abdominal é aquela gordura acumulada no tecido adiposo, né, na região do abdômen. Esse também é um fator que contribui para o desenvolvimento de diabetes. A inadequação alimentar com grandes quantidades de carboidratos simples e lipídios. Lipídios são as gorduras. Os carboidratos simples são aqueles que a gente chama de açúcar de mesa, que é o açúcar que você coloca no café, no suco, é o açúcar do refrigerante, do doce. Então, esses são os carboidratos simples. Lembrando que existem dois tipos de carboidratos, né, que são os carboidratos simples e os complexos. Os complexos é o que a gente precisa priorizar na nossa alimentação. Sedentarismo é um grande fator de risco para o desenvolvimento de diabetes, né? Em comparação com uma pessoa que está ativa e sedentarismo, a grande chance de uma pessoa que está sedentária desenvolver diabetes é muito grande, em comparação com uma pessoa que já mantém um estilo de vida saudável, né? Faz uma atividade física, um exercício físico. Tabagismo, a gente já sabe que o fumar, né, o hábito de fumar, já causa diversas doenças, dentre elas a diabetes. Hipertensão arterial, ela está correlacionada com a diabetes, assim como obesidade, assim como outras doenças. Então, esses são os fatores que contribuem para o desenvolvimento da diabetes. Sintomas. Quais são os sintomas da diabetes? Os sintomas são urinar com frequência, falta de energia, sede excessiva, perda de peso, entre outros. Existem outros sintomas também da diabetes. O diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico ele deve ser feito apenas pelo médico, com indicação ou não de repetir o exame. É necessário conversar com o médico para controle glicêmico e prevenir complicações agudas e crônicas, que são complicações agudas são a hipoglicemia. A hipoglicemia é diferente da hiperglicemia. A hipoglicemia é o baixo açúcar no sangue, né? A baixa concentração de açúcar no sangue, enquanto a hiperglicemia é a alta concentração, é o excesso de açúcar no sangue, é o que causa diabetes, né? Complicações crônicas, a gente já sabe que a diabetes ela tem algumas complicações, dentre elas visão, né? Perda de visão, problemas renais, coração, problemas cardiovasculares, né? Sanguíneo e membros inferiores. Indivíduos com diabetes têm uma grande chance também de fazer a retirada, né, de um dos membros, né, dependendo do caso. Para constatar diabetes, existe a pré-diabetes, que não necessariamente é a doença, mas ali é uma forma de estar alertando, né, para
diminuir a quantidade de açúcar. Então, a pré-diabetes, a glicemia em jejum, a partir de 100 e abaixo de 126 miligramas por decilitro, glicemia acima de 140, esses são os exames, né, que é solicitado para verificar a concentração do açúcar. A glicemia a partir de 140 e abaixo de 200 miligramas por decilitro. E a hemoglobina glicada. Hoje, para constatar diabetes, é necessário fazer o exame de hemoglobina glicada, que ele é o mais preciso, né? Juntamente com outras investigações, claro. A hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%. Esse é considerado um pré-diabético, que é, no caso, um alarme para ficar atento à saúde. Já para diagnosticar a diabetes, né? A glicemia em jejum, ela precisa estar acima de 126 miligramas por decilitro. A glicemia a partir de 200 miligramas por decilitro, 2 horas após o exame de curva glicêmica, que é feito os testes antes, né? E a glicemia casual, 200 miligramas por decilitro, medida em qualquer horário com sintomas de sede excessiva, perda de peso não justificada e urinar com frequência. A hemoglobina glicada, ela precisa estar acima de 6,5% após confirmar com outra coleta, né? É necessário sempre repetir o exame para poder tirar a contraprova. A orientação nutricional. É necessário, gente, planejar a alimentação e fracionar, realizando de 4 a 6 refeições por dia. Uma das coisas que é observado é que pessoas, não só pessoas diabéticas, mas muitas pessoas ficam um intervalo muito longo sem se alimentar. Isso não é bom, porque enquanto você fica ali sem se alimentar, né, seu corpo está ali trabalhando, e aí a chance de você comer mais, né, ficando em intervalos longos sem se alimentar, a chance de comer mais é muito grande. Então, evita ficar em intervalos longos sem se alimentar, fraciona a refeição, realizando de 4 a 6. A alimentação, ela deve ser variada e equilibrada. O que significa equilibrada? Em quantidades e qualidades adequadas, né? Contendo carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas e minerais. Uma das dúvidas de muitas pessoas é achar que quem é diabético não pode comer carboidrato. Pelo contrário, é necessário comer carboidrato, sim, só que a gente precisa saber escolher. É como no início do vídeo eu falei, existem 2 tipos de carboidrato, assim como existem 2 tipos de proteínas, que é animal e vegetal. Então, é saber fazer escolhas, né, priorizando os carboidratos complexos, que são os tubérculos, os cereais integrais, e evitando os alimentos ultraprocessados, né, de alta quantidade de açúcares, gorduras e sódio, e também evitar o açúcar de mesa. Esse, se a gente puder tirar, é melhor. Tomar um café sem açúcar é até melhor. Prefira pães e massas, já falei aqui, prefira pães e massas e cereais integrais devido às fibras. As fibras, ela tem um poder de baixar o índice glicêmico do carboidrato, ou seja, esse carboidrato, ele não vai cair rapidamente na corrente sanguínea, né? Ele vai cair lentamente enquanto seu corpo está trabalhando ali. É importante também estar atento no carboidrato, é que não deve se comer apenas um dos grupos de carboidrato sozinho. Por exemplo, eu quero comer o pão. Posso comer o pão? Pode, só que não pode comer o pão sozinho. É necessário acrescentar um grupo da proteína ali ou um grupo do lipídio. Por exemplo, pode passar uma manteiga, né? Ou pode comer com ovo, com a carne, para não comer o pão sozinho, justamente por esse índice glicêmico, para ele não cair rapidamente na corrente sanguínea. Varia o consumo de frutas e vegetais, isso é importante para qualquer fase da vida, né? Alimentar mais com frutas e vegetais, porque as frutas têm fibra, têm vitaminas, têm minerais, é aquilo que a gente precisa. Prefira carnes magras, peixe, e que seja preparada assada, grelhadas ou cozida. Evite frituras, né? Quem tem diabetes, né, tem uma grande chance também de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, a gente já evita as frituras para cortar o mal pela raiz. Opte por leite, queijo e iogurte com pouca adição de gorduras, né, como foi falado aqui. For tomar leite, prefira o desnatado ou semidesnatado. Beba água diariamente
e consulta um nutricionista para acompanhamento nutricional. É necessário, gente, porque quem tem diabetes, é necessário fazer um controle, porque é feita uma contagem de carboidratos, né? Para que você não coma em excesso, não só de carboidrato, mas também lipídios, né? Que é a gordura, a proteína. É necessário que seja feito um planejamento alimentar para esses indivíduos, né? E vai uma dica de alimentação aqui, que eu acho que é muito importante, quando já falei do carboidrato, para evitar de comer carboidrato isolado, como sempre com a proteína, fibras ou lipídio. Prefira comer a salada 15 a 20 minutos antes da refeição. Por exemplo, vai almoçar, coma a primeira salada uns 15, 20 minutos para depois comer a sua refeição. Por quê? Você vai comer a salada, por ela ter fibra, vai dar aquela saciedade, você vai comer menos, né, em menos quantidades no almoço, na janta. E sem contar também, por ela ter as fibras, ela vai, né, fazer aquele trabalho de baixar o índice glicêmico do carboidrato, que aquela glicemia ela não vai elevar tão rápido na corrente sanguínea, né? Comer alimentos com fibras, isso é muito importante, mas não esqueça, gente, quem come alimentos com fibra e não bebe água, a tendência de ter uma constipação, né, uma prisão ali do intestino é muito grande. Então é necessário beber água, porque a fibra ela funciona através da água, da ingestão de água. Beber água regularmente, tem o hábito de andar sempre com a garrafinha de água, porque a garrafinha ela vai te incentivar a beber água nos horários. Foi feito também, eu vou falar a importância aqui de um estudo, né, que foi feito uma pesquisa, uma comparação entre a aveia e a farinha do maracujá amarelo, para casos de diabetes, dislipidemia, obesidade. E nesse estudo foi comparado, né, esses dois alimentos, esses dois nutrientes, né, que no caso é uma fibra, né, esses dois alimentos, que é a farinha da casca do maracujá e a aveia. E para comparar, a aveia só ganhou da farinha do maracujá amarelo só em relação ao HDL, que é o colesterol, que a gente chama de colesterol bom. A única diferença que foi. Só que para baixar o LDL, para ter uma melhora significativa na glicemia, para ter uma perda de peso, ali a farinha do maracujá ela ganhou. Então, seria importante esses indivíduos consumir pelo menos no máximo 30 gramas de fibra por dia. Poderia estar acrescentando então essa farinha de maracujá, que vocês podem estar comprando em lojas de suplementos, em casas de produtos naturais, e acrescentar essa farinha. Vocês também, inclusive, podem até triturar a própria casca do maracujá no liquidificador, deixar ela secar primeiro no forno, ou fazer alguma secagem daquela casca, fazer a trituração no liquidificador, fazer a farinha e pode consumir ela normalmente. Mas se caso quiser um modo mais fácil, poderá estar optando por comprar essa farinha. E aí vocês podem estar comendo junto com fruta, junto também na refeição, junto também na salada, que é aquele vai dar aquele up de fibra. Mas não esqueça, hidrate-se, bebe água mesmo. O recomendado é até 2 litros por dia, mas tem estudos até que hoje que faz essa comparação de 35 ml por quilo de peso. Então, o mais indicado é você beber água, independente se está numa quantidade de 35 ml ou de 2 litros, o importante é beber água. Então é isso, gente, eu agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me procurar. Meu Instagram é @glaunutri2021. Meu telefone 319-9561-7076. Para qualquer dúvida, poderá estar entrando em contato, e eu agradeço. Até!